Olá, senhoras e senhores, nós hoje vamos falar de Aristóteles, né? Bom, Aristóteles ele foi discípulo, né, de Platão, ele que comungou das mesmas ideias, mas não que necessariamente seguisse os mesmos caminhos. Ele discordou de várias coisas de Platão, né? A maior parte da sua filosofia foi em discordância, né, com o seu mestre, que era Platão. Mas que não deixa de ser um ótimo discípulo, que não deixa de ser um ótimo filósofo, né, que não deixa de ser um ótimo pensador, tanto para a história grega na época, quanto para nós, né? Aristóteles, ele é, ainda assim, ele é um clássico e por isso é muito atual, hoje em dia. Então, nós, hoje, vamos falar nessa aula sobre a biografia de Aristóteles, né? Como é que ele se formou, como é que ele se educou, né? De que forma ele chegou aonde chegou. Nós vamos falar um pouco da metafísica, vamos falar um pouco da ética e dar uma breve resumida na política. Esses assuntos, metafísica, ética e política, são os assuntos que mais caem no Enem. E nós vamos aqui situar um a um, falando os tópicos mais importantes. Acredito que a partir dessa aula você vai entender o pensamento de verdade, né? O pensamento de acordo com como é situado na prova, de acordo com como é colocado na prova. Bom, Aristóteles, ele nasceu em 384 a.C., ele morreu em 322, portanto ele nasceu, na verdade, ele viveu o quarto século, né, inteiro. Na verdade, Aristóteles ele era filho de Nicômaco. Nicômaco era o médico do rei da Macedônia. Ele nasceu numa cidade chamada Estagira, e não era em Atenas, como o seu mestre em Platão tinha nascido. E, na verdade, Aristóteles ele vivia, né, na aristocracia. Ele era filho do médico. O médico, Nicômaco, ele era o que cuidava do rei e de toda a parte da saúde do governo. Ele tinha uma certa fama em relação à Macedônia, né? E, consequentemente, Aristóteles também. Ele era médico do rei Amintas, então Aristóteles, desde pequeno, ele já vivia, né, situado no meio da medicina, no meio da biologia, no meio da química, porque, claro, né, naquela época, quando você estudava medicina, você estudava todo o contexto da saúde de forma geral, e era uma forma ampla. A farmácia, os animais, a medicina como o corpo humano, a biologia da natureza, etc. Então, Aristóteles já se viu muito situado nesse âmbito e, portanto, ele tinha um apreço em relação ao mundo sensível, que isso retrata, reproduz na sua filosofia, mais precisamente com contato com Platão. Então, aos 18 anos, ele vai para Atenas. Aos 18 anos, ele vai para a Academia de Platão. E, portanto, ele entra em contato com a parte intelectiva, com a parte racional, que era o mestre Platão, que participava já há muito tempo com o mestre Platão e seus discípulos. Ele fica lá durante 20 anos, né? Ele fica estudando lá de forma incisiva, ele fica estudando lá durante 20 anos. Quando Platão morre, ele não se sente na obrigação de tomar o partido, né? Tomar a liderança, digamos assim, da Academia de Platão. Até porque Aristóteles, ele era um discípulo que discordava previamente de Platão, por causa de que Platão, como já falamos na aula anterior, ele tinha um apreço ao mundo inteligível, ao mundo das ideias, à abstração inteligível. Então, o mundo correto, verdadeiro e eterno não era um mundo
daqui, o mundo nosso, o mundo tridimensional, o mundo que nós vivemos. Então, o mundo verdadeiro para Platão era um mundo fora do nosso, era um mundo transcendental, certo? E, na verdade, Aristóteles, sendo seu discípulo e discordando já das suas ideias, falava que o mundo verdadeiro, sim, é um mundo que nós vivemos, é um mundo que está aqui, diante dos nossos olhos. Inclusive tem uma imagem, uma pintura, né, que fala que Platão está sendo representada na pintura, né? Platão com uma barba muito grande, muito velho, né, apontando para o céu, dizendo que o mais importante é o mundo das ideias, né? O mundo racional. E, na verdade, Aristóteles espalmando a mão para baixo, falando que o que mais importa é o mundo nosso, é o mundo sensível, é o mundo das experiências. Por isso, Aristóteles ele inaugura, né, o conhecimento empírico. O conhecimento empírico quer dizer o conhecimento sensível, o conhecimento das experiências, né? O conhecimento a posteriori. Esse é o que significa. Então, na verdade, Aristóteles ele já estava desembocando nessa área de estudo, nesse jeito de pensar, e por causa disso, ele mapeia toda a sua filosofia a partir do mundo das ideias, mas sem deixar de lado o mundo inteligível. Ele acreditava, obviamente, mas que não era de fato, né, não poderia ser deixado de lado o mundo sensível, o mundo das experiências. Portanto, Aristóteles ele cria uma escola, né, diferente da academia, chamada Liceu. Essa escola tem, né, já conceitos aristotélicos por conta de, claro, o seu fundador ser o Aristóteles, mas a maneira como era se dado a filosofia era peripatética. E o que quer dizer esse nome? Peripatético vem da palavra peripatos, que significa, em grego, passeio, ou seja, a filosofia era dada através das caminhadas pelos bosques, pelos jardins, e era conversada no meio das ruas. Os filósofos peripatéticos eram os filósofos que conversavam no meio da rua e dialogavam de maneira simples, de maneira usual, trivial. A partir desse sentido, os filósofos que se situaram na peripateia, né, ou seja, pelos bosques, foi ganhando muita influência, foi aos poucos conseguindo fama, foi conseguindo de tal forma, né, ficar cada vez mais afamado na época, que suplantou, ou seja, se sobrepôs à Academia de Platão, tornando a Academia de Platão inexistente. Então, o discípulo de Platão, que no caso era o Aristóteles, ele rompeu com Platão, na verdade, fazendo com que criasse uma nova academia, que se chamava Liceu. Muitas pessoas entendem que o conceito de ser discípulo significa você andar na linha reta do seu mestre. Na verdade, nem sempre. Na filosofia, o discípulo é aquele que ganha fama, né? Que não necessariamente seja na sombra do seu mestre, mas que, no caso de Aristóteles, rompesse com seu mestre e ganhasse, a partir de Aristóteles, uma fama, a partir dele, né, digamos assim, uma autonomia de pensamento que desembocasse, né, que enveredasse para o caminho novo da filosofia. Inclusive, uma frase de Diógenes Laércio que falava o seguinte: Aristóteles foi o mais genuíno dos discípulos de Platão. Então essa é a biografia, né, de Aristóteles. Aristóteles, como eu já falei, ele estudou metafísica, ele estudou física, ele estudou a retórica, ele estudou gramática, ele estudou ética, política, estética, lógica, enfim. Ele ampliou, né, o leque de possibilidades de conhecimento. E, portanto, inaugura essas áreas de conhecimento. Mas, para nós que estamos estudando para o Enem, o que importa é a metafísica
a ética e a política são basicamente esses três conceitos que caem no Enem e que nós hoje vamos estudar. Em graus de valores, né, de cima para baixo, o que mais importa, na verdade, é a metafísica. Então temos no grau de valor de mais importância, temos a metafísica, temos a ética e a política. Vamos começar pela metafísica. Vamos destrinchar o que significa a metafísica de Aristóteles para poder compreender as outras duas, porque elas estão estruturalmente encadeadas. Então eu quero que você agora pegue caneta e papel na mão, porque o conceito que eu vou falar agora exige uma certa sistematicidade, exige um grau de cadeias de tópicos e subtópicos que eu vou abrir agora, que precisa ser escrito. Então, se você puder, escreva o que eu vou falar agora. Metafísica significa além da física, né? Meta significa além, física é o nosso mundo real, é o mundo físico que nós vivemos. Meta, como vocês já devem ter pelo menos feito alguma vez na vida, significa ir além, né? Quando você faz uma meta de objetivos, né? Você já está pensando no além, né? Você está pensando no futuro, em que você vai fazer durante o dia, ou durante a semana, mês ou ano. Então, não muito diferente, metafísica significa além da física, né? Ou seja, o mundo transcendental, o mundo que não está em nós. E o que baseia os conceitos da metafísica? A expressão de Aristóteles, na verdade, não era metafísica, era chamada a expressão primeira ou teologia. E, em segundo grau, era a filosofia segunda ou física. A metafísica, ela se divide em 4 graus, né? Primeiramente, sobre a aitologia, que é o estudo das causas primeiras. Em segundo lugar, temos a ontologia, que é o conhecimento do ser. Em terceiro lugar, temos o conhecimento das substâncias, que é a usiologia. E temos, em quarto lugar, o conhecimento de Deus, que significa a teologia. Então temos esses 4 tópicos. Professor, o que é importante para eu saber para o Enem? Só esses 2 tópicos, os 2 tópicos primeiros. O conhecimento sobre o estudo das causas, a etologia, e o conhecimento do ser, que é a ontologia. É só esses 2 tópicos que você precisa saber. Em primeiro lugar, a metafísica, ela é a mais elevada das ciências, porque na verdade a metafísica, ela não se prende a relações materiais. Como eu falei, ela está além da física, portanto, essa ideia de que a metafísica não está consolidada nos meios materiais, ela é muito mais elevada porque o pensamento vai além da capacidade física do nosso mundo. Por isso que ela é a mais elevada das ciências. É a mais superior de todas as ciências. A metafísica, portanto, ela não se adequa somente ao nosso mundo físico, ao nosso mundo visível. Ela ultrapassa esse mundo visível para podermos entender melhor o mundo, inclusive, né? O pensamento, ele atravessa essa capacidade de vermos as coisas. Uma dessas coisas que eu falei é a prova das 4 indagações da metafísica, falando sobre Deus, que não necessariamente está no nosso mundo visível, falando da substância do ser humano, falando do ser do ser humano, o que causou o ser humano. Então perceba que, na verdade, essas perguntas são perguntas que vão além da nossa capacidade física. Então é necessário entender que a metafísica, ela vale por ela mesma, ou seja, ela não tem utilidade para construir um mundo melhor. Ela só tem um valor por ela mesma, porque na verdade o conhecimento é válido por ele mesmo. Ele não necessariamente tem uma utilidade prática no mundo. Inclusive tem uma frase dele que ele fala que todas as ciências são necessárias ao homem, mas superior a essa não existe nenhuma. Então vamos lá. A metafísica, como eu falei, estuda
no primeiro tópico, as causas primeiras, certo? O estudo das causas primeiras. E nesse tópico sobre as causas primeiras, ela subdivide-se em 4 subtópicos a partir dessas causas primeiras. E escrevam no caderno de vocês que a partir das causas primeiras temos 4 causas que referenciam essas causas primeiras. Temos a causa formal, a causa material, a causa eficiente e a causa final. Para que entendamos melhor essas causas, é necessário dizer que essa metafísica ela está relacionada a objetos, ela está relacionada às coisas que nós vivemos, ok? Então, veja, a causa formal, ela designa, na verdade, a causa essencial do ser humano, ou seja, eu tenho uma forma constitutiva que se assemelha a outros corpos, a outras pessoas, né? Então, a forma que caracteriza essa causa formal é, digamos assim, a minha essência, que poderia ser a minha alma, né? Ou o desenho do meu corpo. Então, a causa formal é o desenho que contorna e se assemelha a outras formas iguais no mundo, ok? A forma da cadeira, você percebe que, na verdade, ela se assemelha às outras cadeiras, ou seja, ela tem basicamente a mesma forma. Toda cadeira ela tem um assento. Então, a cadeira ela se sobrepõe no espaço. Então, perceba que, né, existe uma semelhança formal de cadeiras no mundo. Temos a causa material, ou seja, o que constitui a cadeira? A cadeira ela pode ser de madeira, a cadeira pode ser de cimento, a cadeira pode ser de vidro, a cadeira pode ser de plástico, a cadeira pode ser, enfim, de infinitas constituições de acordo com a matéria-prima. Então, a causa material é o que constitui esse objeto. A causa eficiente, ela designa quem a criou, quem deu a forma e quem constituiu da matéria para designar essa forma. Então perceba que a gente vai construindo, né, realidades do mundo a partir da coisa criada no mundo. Então veja, temos já a forma da cadeira, temos o que constitui a madeira, quem a criou, né, quem a produziu, né, quem fez essa cadeira, e temos a última, que é a causa final. A causa final é para que serve a cadeira, ou seja, qual a finalidade da cadeira. Essa constituição sistemática é tipicamente de Aristóteles, porque Aristóteles ele sempre foi um cara organicamente estrutural. Então ele conheceu a realidade, né? Ele compreendeu a realidade, e a partir de Aristóteles foi se constituindo quase todas as matérias que hoje vimos. Biologia, química, física, matemática, geometria, enfim. Perceba que, na verdade, são conjuntos de matérias que falam a respeito daquela matéria apenas. Então, existe um conjunto organizado e estrutural para que pudesse melhor conhecer a vida, né? Resumindo, temos 4 formas dos objetos das coisas. Se a gente considerar que as 2 primeiras é um corpo, né? Ou seja, é um objeto orgânico no mundo, a gente pode considerar que esse objeto ele é estático. Se a gente for considerar que esse objeto ele possui uma vida, ou seja, ele possui uma característica dinâmica, a gente pode perceber que, na verdade, existe uma causa eficiente e final para essa coisa. Eu vou repetir.
Se a gente for considerar que o objeto ele é estático, a gente pode dar forma e matéria para esse objeto. Mas se a gente for considerar que esse objeto ele pode ser uma movimentação, ou seja, ele pode ter uma dinamicidade em relação ao mundo, a gente pode considerar que ele é eficiente e ele é finalístico de alguma coisa. Ok? Então perceba que, na verdade, né, quando se fala dessas 4 formas, né, metafísicas, a gente está percebendo o quê? Que essas 4 formas, elas possuem uma realidade nas coisas que são imanentes, contrariamente a Platão, que vivia no mundo transcendental das ideias, que vivia no mundo, né, que não era o nosso. Então, se a gente for considerar que essas coisas também fazem parte do nosso mundo, temos que também considerar que nós fazemos parte desse mundo também. Então, qual era a estrutura correta para conhecermos a nós? Bom, existe por isso a ontologia, como eu já falei anteriormente. A ontologia, ela é o conhecimento do ser, é a metafísica do ser. E, portanto, temos também como conhecimento próprio estruturas encadeadas, como já falamos, estruturalmente, formal, eficiente, né? Então, temos também como nos conhecer, né? Não somente os objetos, mas a nós mesmos. Então, podemos já falar que, na verdade, existe uma coisa em ato e em potência. Essa é a metafísica ontológica, que é o seguinte: nós somos pessoas, seres humanos, em atos, e também somos pessoas em potência. Nós podemos, né, somos pessoas do cursinho. Nós estamos no cursinho. Então, somos um vestibulando, né, em ato. Ato significa o nosso estado atual. Mas somos acadêmicos em potencial, ou seja, nós podemos ser universitários. Então, tudo que eu posso ser, tudo que existe a possibilidade de eu ser, significa que eu sou a potência em alguma coisa. Por exemplo, eu sou um doutor em filosofia em potencial, porque, na verdade, eu não sou ainda um professor doutor. Eu, em ato, sou um professor de cursinho, mas sou um professor doutor em potencial. E por isso, nesse sentido, a potência significa a possibilidade de eu ser alguma coisa. Entendeu? Então é basicamente isso. Esse é o conceito metafísico de Aristóteles, para nós entendermos. Aristóteles, ele não é um filósofo difícil. Ele se torna difícil se você tentar compreender a partir do que eu estou falando apenas. Se você não estudar, se você não anotar as suas questões, fica difícil realmente entender. Então, por isso que você tem que fazer o seu mapa mental, escreva no seu caderno, anote, para que você possa gabaritar várias questões.